Nos Estados Unidos, poucos nomes carregam tanto peso ao se falar de mudanças climáticas quanto o de Al Gore, político experiente, vice-presidente durante o governo de Bill Clinton, ganhador do Prêmio Nobel da Paz e autor de vários livros e documentários que moldaram a percepção pública sobre supostas crises ambientais. Al Gore se tornou um dos rostos mais conhecidos do ativismo climático no mundo. Foi ainda nos anos de 1970, quando era estudante em Harvard, que teve seu primeiro contato com os alertas científicos sobre a ainda embrionária teoria do aquecimento global antropogênico. Desde então, transformou o tema climático em uma de suas bandeiras políticas centrais. Como senador, vice-presidente e, mais tarde, como celebridade ambiental, usou sua influência para alertar o mundo sobre os perigos de ignorar a ação humana sobre o clima. No entanto, sua atuação nunca passou imune a críticas. Lançado em 2006, o documentário Uma Verdade Inconveniente, estrelado por Al Gore, rapidamente se tornou um fenômeno midiático. Vencedor do Oscar, adotado por escolas e centros educacionais ao redor do mundo, o filme foi saudado como um marco na popularização da pauta climática. Contudo, sob o brilho dos prêmios da aclamação internacional, havia uma narrativa construída com fortes doses de retórica emocional, previsões alarmistas e uma lógica panfletária que suscitou diversas críticas por parte de cientistas, jornalistas e analistas políticos. O documentário se apresenta como uma missão quase messiânica. Al Gore, o político que quase foi presidente dos Estados Unidos, agora se colocava como porta-voz da ciência, pronto para salvar a humanidade de um desastre climático iminente. No entanto, a forma como essa mensagem foi construída revela uma série de problemas, e não apenas científicos. Uma verdade inconveniente se vale de exageros retóricos para capturar a atenção do espectador. Ao longo do documentário, Gore insere imagens de ursos polares morrendo afogados, crianças brincando em paisagens ameaçadas, referências à própria história familiar e à morte de sua irmã por câncer, ligando ao uso de tabaco, como analogia à negligência frente à crise climática, e emplaca frases como, abre aspas, temos apenas 10 anos para evitar a catástrofe, fecha aspas. Essa contagem regressiva, típica de comerciais sensacionalistas, cria pressão emocional e medo para justificar medidas radicais ou acelerar decisões, sem espaço para debate público ou ponderação. Gráficos dramáticos, músicas emocionantes, imagens de desastres naturais e uma narração que mistura apelo moral com sensacionalismo. Um dos casos mais emblemáticos é a famosa previsão de que, em poucas décadas, cidades costeiras como Nova York e partes da Flórida estariam submersas por causa do derretimento das calotas polares, algo que, passada quase 2 décadas, não ocorreu nos moldes anunciados. No documentário Uma Verdade Inconveniente, Gore apresenta um gráfico visualmente impactante, uma linha quase reta representando 1000 anos de temperaturas estáveis, seguidas por uma alta abrupta no século XX, formando o chamado taco de hóquei. A mensagem implícita era clara. Por milênios o clima permaneceu constante, até que a atividade humana provocou um aquecimento sem precedentes. Mas essa representação, vendida como ciência incontestável, foi seriamente questionada. O gráfico, criado pelo climatologista Michael Mann, omitira propositalmente dados históricos amplamente reconhecidos, como o período quente medieval, quando as temperaturas eram comparáveis às atuais, e a pequena era do gelo, com resfriamento acentuado entre os séculos XIV e XIX. Críticos demonstraram que os métodos estatísticos usados na construção do gráfico eram tendenciosos e distorciam os resultados, forçando uma curva ascendente mesmo com dados aleatórios. E-mails vazados anos depois, no escândalo conhecido como ClimateGate, revelaram tentativas deliberadas de esconder essas fragilidades e abafar críticas internas da comunidade científica. Al Gore, ciente das controvérsias, optou por manter o gráfico em seu roteiro sem qualquer ressalva ou menção às refutações existentes. Em vez de apresentar um quadro mais equilibrado e honesto da discussão climática, ele preferiu um impacto emocional forte, mesmo que à custa da integridade do dado científico. Quando o documentário foi lançado, o gráfico já havia sido alvo de críticas técnicas e políticas, como as feitas pelos estatísticos Stephen McIntyre e Ross McKittrick. Nada disso é citado no filme. Gore também foi alvo de uma investigação pelo Congresso dos Estados Unidos em 2005, incentivada por políticos conservadores que alegavam manipulação de dados. Talvez o ponto mais polêmico do legado de Al Gore esteja fora das telas: o contraste gritante entre seu discurso público e seu estilo de vida pessoal. Enquanto advertia o mundo sobre os riscos do consumo energético excessivo, Gore vivia em mansões com contas de energia muito acima da média nacional, fazia uso regular de jatos particulares e mantinha investimentos financeiros em empresas de tecnologia e energia,
muitas das quais beneficiadas por subsídios verdes promovidos pelas políticas que ele próprio defendia. Esse abismo entre discurso e prática compromete sua credibilidade. Como advertir a classe média norte-americana sobre os riscos ambientais de seu modo de vida enquanto se leva uma vida de luxo, consumo e carbono abundante? A resposta mais comum a essa contradição é a ideia de que o importante é a mensagem. Mas quando o mensageiro é o símbolo da contradição, a mensagem perde força e se torna ela própria uma verdade inconveniente. Mas, se essa verdade fosse realmente tão inconveniente assim, por que foi aclamada? Por que um documentário supostamente impopular venceu o Oscar de melhor documentário? Por que seu autor foi celebrado internacionalmente, recebendo o Prêmio Nobel da Paz, sendo convidado para cúpulas globais e aplaudido em universidades, parlamentos e palcos do mundo inteiro? Afinal, o que se espera de uma verdadeira verdade inconveniente não é consagração, mas censura. Não é fama, mas esquecimento. Não é premiação, mas perseguição. Quando uma mensagem se afirma como rebelde, mas é imediatamente adotada pelos centros de poder, pela indústria do entretenimento, por governos e corporações, é legítimo suspeitar. Será mesmo uma verdade incômoda ou apenas um discurso conveniente travestido de rebeldia? Talvez o maior incômodo não esteja na verdade apresentada, mas nas contradições entre a narrativa construída e a realidade vivida por seus porta-vozes. E quando a retórica se sobrepõe ao rigor científico, todo esforço científico autêntico se desvanece diante de um circo protagonizado por um palhaço oportunista. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal.